Mas só para completar o meu raciocínio Claro. do julgamento dos outros, a segunda coisa que me faz não ligar para o julgamento dos outros é que a opinião dos outros fala muito mais sobre eles do que sobre mim. Então, se você se incomoda com alguma coisa minha, ou com alguma coisa que você vê, ou que você até cria sobre mim, isso diz muito mais sobre os seus medos, vontades, receios, enfim. Análise explica. Então, eu não quero essa demanda para mim, essa demanda é sua, entendeu? Resolva ela, assim. E como que você lida com isso? Vamos supor, tem gente que ainda manda mensagem pra você, direct, falando sobre o seu relacionamento, sobre isso, sobre algum papel? Eu acho que não chega tanto, Não chega né? Eu até não você. leio muito comentário. Outro dia eu parei para ler uma foto e fiquei muito... Era uma foto que não fui nem eu que postei. Mas eu fiquei muito triste com a capacidade humana de crueldade, assim, né? As pessoas perderam o limite mesmo de respeito ao outro, de empatia, de compaixão. Você sabe qual é a chance de eu entrar no Instagram de alguém para criticar, para machucar, sabe? Se não for para fazer bem para o outro, eu vou ficar no meu pensamento. Se eu posso, é sua opinião, você tem todo o direito de ter ela. Você só não tem direito de machucar as pessoas com a sua opinião, sabe? Eu acho que a gente perdeu o limite mesmo, assim. Tá horrível a internet, né, nesse ponto. Eu acho que não é nem a internet, não. Eu acho que é o ser humano mesmo. Eu acho que a gente perdeu o limite de olhar para o outro como os 2 mandamentos para mim, né, da coisa da religião que eu aprendi quando eu era criança, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eu não faço com ninguém, ou pelo menos eu levo a minha vida nessa tentativa de não fazer para ninguém o que eu não gostaria que fizessem para mim. Eu crio a minha filha assim. Às vezes a Maria, ela é muito amorosa, muito doce, mas às vezes ela estoura e é grosseira e grita e falo, filha, ninguém gosta de ser maltratado, eu também sei gritar. Então, não faça com ninguém o que você não gostaria que fizessem com você. E essa é uma lição que eu aprendi na minha vida. Errei um monte de vezes. Fiz coisas que eu não gostaria que fizessem, fiz várias vezes. Mas a tentativa da vida tem que ser essa, né? Você não pode ficar ali repetindo o mesmo erro, machucando as pessoas no mesmo lugar. Não dá. E só aprende ali vivendo mesmo. Só aprende vivendo. Exato. E essas coisas, assim, da tua vida pessoal, você já teve medo que isso interferisse na tua vida profissional? De você muito, ficar durante toda hora muitos tentando anos. como fala? Moldar, não? Não, se provar na sua carreira profissional para não falarem tanto da sua pessoal ou para as pessoas não se confundirem? Eu acho que o meu medo maior da minha carreira resvalar na minha vida pessoal, resvalar na minha carreira, era porque eu ouvia muito isso de pessoas, de executivos. Falava, Débora, você não pode se expor tanto, você namora muito, você tem que focar mais. E outro dia eu estava falando com um amigo que falou isso, você sempre foi essa pessoa. Mas durante muitos anos você não pôde falar que você era essa pessoa, porque era feio, porque isso ia atrapalhar você profissionalmente, porque o que as pessoas iam pensar. Mas hoje eu entendi que não adianta tudo que eu posso fazer de mais cruel comigo é tentar ser o que eu não sou. É tentar pensar com uma cabeça que não é a minha, sentir vontades que não são as minhas, caber numa caixa que não é a minha. Você não é que nem eu, tá tudo bem, eu respeito o seu jeito, você vai respeitar o meu, mas essa sou eu. E não adianta, eu posso melhorar e vou aprender e vou errar menos, mas a minha essência não vai mudar. Os meus desejos não vão mudar, os meus pensamentos como o certo e errado, o que me faz feliz, o que me faz triste, não vai mudar, sabe? E quando que foi que você teve esse start, essa virada de chave? Na maternidade, sem dúvida nenhuma. Sério? Quando a Maria nasceu, era como se eu primeiro entendesse o quanto ser mulher era difícil, e foi difícil para mim, e o quanto eu quero fazer a diferença na vida dela. Eu não quero que ela viva metade das coisas que eu vivi enquanto mulher, de opressão, de submissão, de assédio, Então, eu vou ser dona da minha voz, eu vou ser o meu poder, sabe? Se as pessoas não me potencializam, não me credibilizam, eu me potencializo e eu me credibilizo. E eu me orgulho da mulher que eu sou. Eu não tenho vergonha de ser uma mulher que gosta de fazer sexo. Eu não tenho vergonha de ser uma mulher independente. Eu não tenho vergonha de ser uma mulher que pensa às vezes diferente. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu já errei na vida e já acertei também, mas naquele momento que ela nasceu e que eu entendi que eu ia ser exemplo, eu resolvi me olhar com mais empatia, sabe? Para os meus defeitos, para as minhas falhas.
e tentar me entender como humana. E foi libertador também quando eu entendi que ninguém era perfeito. Tem uma frase que eu amo, assim, não é porque você erra numa outra coisa que você é melhor do que eu, sabe? Eu te adoro falando frases, Débora. Eu amo falando. Ó, vamos viralizar essa, gente. Qualquer, vai. Não é porque você erra num outro erro que você é melhor do que eu. Talvez o erro que eu erre para você seja enorme, mas você erra num outro erro, Sim. sabe? E não somos uma melhor do que a outra. E às vezes o seu erro É que isso, você acha errado é não isso, talvez seja que pra você mim. acha errado, que você critique em mim na internet, para você seja um erro enorme. Para mim é muito errado criticar alguém na internet, entendeu? Então os pesos, eles são diferentes sobre erros e acertos. O que pode intimidar é você falar tantas verdades com naturalidade, o que muita gente só pensa, entende? Eu acho que muitos anos a mulher foi silenciada. Sim. E a gente ainda é silenciado, uma grande parcela é muito silenciada ainda. E eu resolvi não ser mais. Isso é maravilhoso, sabe? porque Isso é muita incrível. coisa que você fala, eu Amor, penso assim, caraca, eu também penso Cotovelo isso. e clitóris, pra mim, são duas palavras. Se elas batem em você de forma diferente, pra mim não, Isso. entendeu? São partes do meu corpo. Exatamente. Eu aprendo a lidar com o meu cotovelo, que é ressecado, e é, né, como dizem na internet, tem muita pele e tal. Ah, falam isso no seu Sei lá, cotovelo? gente, falam de tudo, Ai, né? gente. O joelho, mostra que é velha pelo joelho. É isso, sou Ai, velha preguiça. mesmo. Pra mim, cotovelo, joelho e clitóris são partes do meu corpo, palavras. Eu vou falar sobre elas com a maior tranquilidade. Sei lá, eu converso, talvez na geração de vocês já seja diferente, mas na minha, falar sobre orgasmo era um pecado. Não era falado, né, quase. Falar, gente, orgasmo com penetração foi uma coisa, um tabu pra mim, que eu me sentia a pior mulher do mundo, porque não acontecia comigo e era muito, sabe? Vibrador, então. Os realmente. homens, eles acreditam numa mentira. Desculpa, homens, vocês. Isso não acontece com a gente, sabe? A nossa parte legal é fora do buraco. É ali, ó. Não é um pouquinho mais em sabe? E cima. aí fica aquela impressão, e os caras acreditam, sabe? Outro dia eu falei pro meu marido, tudo mentira. Ele falou, mas tudo, a minha vida inteira? Eu falei, a sua vida inteira. Mas você acha que nenhuma, amor? Nenhuma. É gostosinho e tal, mas o orgasmo não é ali, sacou? Exatamente. É uma cena que foi sendo reproduzida e a gente foi... Eu não quero que a minha filha passe por isso. Eu não quero que ela precise mentir. Eu não quero que ela precise submeter, fingir e acatar para dar prazer a um cara, sacou? Eu quero que ela tenha tanto prazer quanto o cara. O sexo é de dois, não é de um. E durante muitos anos, para mim, foi de um. Sim. Eu ia ali, deitava, fingia Nossa, e ia embora, fato, sabe? fato. E ninguém fala disso. A minha geração inteira não fala disso. Para mim, isso é muito grave. É quase que a gente se estuprar diariamente, sabe? A gente se machucar diariamente, em prol de nada. Os meus orgasmos eram sozinha. Até eu entender que eu precisava treinar o cara para que ele soubesse... Ensinar, E é muito E o cara não medo de sabe falar com o real, cara. né? Não, gente, eles não têm a menor noção. Todos na minha vida, assim... homem fazendo sexo oral é triste. É uma língua dura que faz, sabe? Não, Que você tem que machuca. ensinar. O meu marido é o melhor sexo oral do planeta. É E ó, que mesmo? eu sou uma pessoa que testo. Então, posso falar isso com propriedade. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom Ele dia, é queridos. tipo, mas é muito raro. E é uma coisa também de cumplicidade, de se construir junto, de descobrindo novas coisas juntos. E vamos testar isso, e vamos aprender isso, e vamos fazer um curso disso. Sabe? E na hora no ato, assim, é tipo, não ter vergonha de falar. É tipo, cara, sabe, vem Se ali você mais não tem aqui, vergonha ó. de estar ali, nua na frente de um cara, Exposta, tocando né? no corpo dele, ele tocando no seu corpo, e você não... Eu pensei isso durante muitos anos. E como é que eu ficava nua na frente de um cara, tocava no corpo dele, ele tocava no meu, e eu não tinha coragem de falar pra ele, ó, bom pra mim é assim. Então, intimidade nenhuma, sabe? Cumplicidade nenhuma, troca nenhuma. E é muito bom a gente cada vez mais falar sobre isso, porque às vezes até nas conversas com as nossas amigas, a gente Gente, fala vocês umas não coisas têm que elas ficam noção. tipo, mas é sério? Eu falei, gente, Toda vez que eu dou uma entrevista e falo nisso, o número de mensagens que eu recebo de mulheres que nunca tiveram orgasmos. Então, É inacreditável. e triste, né? ao mesmo Triste, tempo. a gente precisa falar disso, a gente precisa falar sobre a roupa que a mulher veste, não quer dizer que ela é uma coisa ou outra. A mulher pode ser uma excelente mãe, pode ser uma excelente profissional, pode ser super inteligente e gostar de mostrar o corpo. Exato. É o que ela gosta. É o que ela gosta e ninguém tem nada a ver com isso. Não é porque ela tá querendo transar, não é porque Não ela é tá... porque- e ela expor o corpo dela É. não quer dizer que ela está disponível para você tocar, encostar. Aham.
a gente precisa falar sobre isso, sabe? Com toda a culpa do certeza. estupro não é da saia curta. Não. É de uma sociedade mal Machista. criada mesmo. sim. Mal conduzida, mal ensinada. Eu acho que essa nossa geração tá cada vez mais falando disso. Eu acho que é extremamente importante Sim. falar. Eu falar falo, eu não e- sei, se eu mudar uma vida, já valeu o preço que eu pago por ser essa mulher livre. Porque o mundo ainda não está pronto para mulheres livres e eu pago um Não preço tá. altíssimo por ser essa mulher livre. Mas se eu transformar a vida de uma pessoa que seja, se eu melhorar a vida de uma pessoa que seja, para mim já valeu. Vários homens não estão preparados para mulheres livres. Sim, né? não. Nem todos aguentam Não. ver a gente com voar, certeza. né? Não, e eu tenho certeza que muitos homens também vão assistir aqui E esse vão podcast e vão repensar. tentar, tipo, cara, será que eu não dei prazer? Tipo, Homem, não... repense, porque muitas vezes não deu. E de conversar com a parceira também, Sim. tipo, vem aqui, vamos conversar Eu abertamente. sempre falei pro cara. Desde nova, que Sempre incrível. falei. Eu Tem uma menti vez que eu falei muito, assim, nossa, eu quanto que também. é 1 mais 1? Daí ele, 2. Eu falei, não, na tua conta 1 mais 1 é 1. Aí ele, que isso? Aí eu tive que desenhar realmente, que ele não entendeu. Mas, ó, enfim. Incrível, Que porque incrível, para porque mim pra- eu menti muitos anos, muitos anos. E no início da minha construção, da minha sexualidade, ela foi toda solitária, assim, porque eu não tinha com quem falar. Eu não tinha confiança, nem eu tinha vergonha de falar para minha mãe, sabe? Ai, mãe, eu não sinto prazer, o que acontece, sabe? Mas é bom falar, porque daí, por exemplo, se Isso o cara porque não... eu comecei a me masturbar cedo. Eu tinha um entendimento do orgasmo pré-perder a virgindade. Você Mas eu já não entendia. conseguia fazer com que aquilo virasse isso. Tá. Eu nunca aceitei estar numa relação a 2 e os dois não ficarem satisfeitos, assim. Eu sempre achei muita injustiça real. Então eu Sim. ficava meio puta mesmo, com raiva. E também não conseguia fazer os homens me fazerem chegar ali. Então, aí muitas vezes não sabem, entende? Não sabem mesmo. Não sabem real. E aí você entende ali como que você lida com aquela situação. Se o cara estiver aberto pra aprender, show. Porque Se não, às vezes- você, ó, te agradeço por tudo e beijão. Não, porque às vezes pode ser que ele não aceite. Tipo, como assim eu não te dei É. prazer? Como assim? Pô, Ou é porque Pô, eu também sou o prazer, foda. o prazer esteticamente ou imaginariamente falando é aquele prazer que pra gente não é, entendeu? Exato. Exato. Exatamente. Outro dia, sei lá, performance, aí eu vou papapá, amor, papapá, não resolve. É todo... Pode ser papapapum, papapá, não resolve. Não, e todo mundo fala que o sexo é só o ato. Não, o sexo É tudo, É é tudo, tudo. tipo, é o apagar das luzes, é um negócio, É tipo, tudo. uma conversinha Talvez antes. para os homens nem seja tanto, mas para nós Pra mulheres gente, exato. é um ritual. E pra a mim, preliminar não é preliminar, já é sexo. É pra mim? Já é total gente. ali, entendeu? Tem Você o já contexto, vai... tem o contexto. E você falou uma coisa interessante que... eu tinha vergonha de falar com a minha mãe sobre esses assuntos. Talvez a sua mãe também... tivesse vergonha de falar comigo. Exato. Claro, que ela Ou veio também- dessa criação. Ou também ela também não teve... É, claro. O prazer, Ela porque- achava que era isso mesmo, que a vida era essa. Finge Sim. que tá bom, dá uma gemida, no final finge um orgasmo E é isso. bota roupas Gente, e acha que é feliz. é uma loucura, né? E, por exemplo, para sua filha, assim, você quer ter essa liberdade de Quero ter conversar total. sobre isso? Quero né? ter total. Porque é Eu muito quero que ela importante entenda também. o sexo como tomar banho, como fazer xixi, como uma coisa natural que faz parte da vida de qualquer ser humano. Não como uma coisa pecaminosa, como uma coisa, ai, não vamos falar sobre isso. Outro dia eu leio muitas coisas sobre pessoas livres e outro dia eu li um comentário sobre mim, de uma coisa que eu sempre ouvi sobre outras pessoas. Não, tudo bem ela fazer isso, mas para que expor? Porque se eu faço, faz parte de mim. E se faz parte de mim, eu vou expor, porque eu não tenho vergonha de mim. Então, que a gente esteja muito bem suprido desse novo lugar, para que a gente possa abrir mão de quem foi sentido de tudo para nós durante tantos anos, assim. Eu ainda tenho meu pai e minha mãe e sei que essa passagem, né, vai ser muito difícil para mim. Mas hoje eu entendo que Deus me preparou para esse lugar, sabe? Hoje eu tenho um novo sentido na vida, assim. Hoje eu tenho a minha família, assim. Nossa, eu me identifico muito, Ai, assim, gente. porque eu perdi meu pai há pouco tempo. E eu vejo o meu namorado atual, isso. É o seu de lugar. ser o preparo de uma família, de ter algo Sim. ali, um porto seguro, alguém que vai construir algo comigo que vai me dar esse suporte, Sim. né? Já tá me dando. E eu me identifico demais, assim.
E é muito legal ver também que você passou por várias paixões avassaladoras, né? Várias. Mas a construção com alguém tem, assim, um lugar tão bonito, né? Todas as paixões são, legais e loucas e quentes, mas a construção é tipo... É a vida, é o sentido da vida, assim. E você sabe que o Hugo foi talvez o único cara pelo qual eu não tenha me apaixonado de forma avassaladora. Porque eu nem o conhecia quando ele chegou, né? Eu não sei se vocês sabem como eu conheci ele, mas eu Conta. tava... Você coloca um pouquinho o microfone aqui pertinho, só pra gente escutar eu melhor. sou péssima. Obrigada. Já bati no microfone, já... Tá tudo certo. Eu tava num momento muito difícil da vida, numa relação muito difícil, muito desacreditada do amor. E um dia eu cheguei em casa muito, muito triste. Falei, pô, Deus é tão bom pra mim. Eu tenho muita fé, sabe? Eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. A minha conexão com Deus é muito próxima. A gente conversa de amigo. E eu falei, poxa, eu sei, você é tudo que eu te pedi, você me deu. Nossa relação assim, eu me sinto tão abençoada, eu sou tão sua filha. Eu vou ajoelhar, assim, eu não sei muito bem da Bíblia, mas eu sei que tem uma parte lá dizendo que se eu ajoelhar com fé e pedir, Deus vai me dar. Eu ajoelhei e falei, eu não sei mais o que fazer, assim. Eu dediquei a minha vida a encontrar pessoas, a construir essa família que eu tanto queria. E só me dei mal. Então, se eu for merecedora de alguma coisa, me manda a pessoa certa com uma seta amarela. Seta amarela? Assim, claro, sabe? Finalzão. Essa, alguma coisa Tá. assim. Quando eu olhar pra ela, você vai falar, Vai piscar, essa. Aí eu fui tomar banho, voltei pra cama, abri meu telefone e tinha uma foto do Hugo Aonde? no Instagram, no Explorar. Eu nunca tinha entrado no Explorar. E eu falei, é ele. E era uma foto que ele estava com 5 amigos, eu só vi ele. E aí A comecei seta a amarela ali, ó. stalkear para saber quem era ele. E aí cheguei, ele tinha uma foto com uma grande amiga minha, com uma das minhas melhores amigas, a Fernanda. Dormi. 6 da manhã, acordei para ir pra academia, a primeira pessoa que eu encontro, a Fernanda. Falei, ó, Pronto. tá. Eu falei, Fernanda, quem é o meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou, Débora, para. O Hugo. Não, o Hugo não e tal. Aí o Rafael, meu personal, que estava comigo, falou, meu ex-personal, né? Porque eu não estou treinando há 10 anos. Ele falou, depois a gente vai para ser... Vamos, por favor. Débora, você não sabe como chamar a atenção do Hugo? Segue ele e curte todas as fotos dele. 10 fotos. Aquela. E eu curti todas as fotos. Eu te amo, Débora. E a gente foi gravar. Cara. De noite eu cheguei em casa, tinha um direct do Hugo. Nossa, que coincidência, eu viajei com a Fernanda esse final de semana, ela falou muito de você e eu respondi a primeira frase que eu falei pro Hugo. Coincidência não, você vai ser meu marido e pai dos meus filhos. Cara, eu amo tanto. E ele, corajosíssimo, falou, nossa, se você é seu marido, eu quero te conhecer. Você mora sozinha? Fofa, achava que eu era jovem. Aí eu falei, eu durmo muito cedo. Eu durmo 10 horas. Mas tendo em vista que eu vou conhecer o meu marido e pai dos meus filhos, pode vir. Nem dorme, né? E o Hugo chegou. No mesmo dia? No mesmo dia. Meu pai! E ele diz que eu abri a porta de camiseta e calcinha. Eu nem me lembro, porque eu estava deitada na cama. Como eu estava, eu fui. Porque se ele era meu marido, pai dos meus filhos, eu não precisava criar um personagem para ele. E esse foi o grande estalo da minha relação com o Hugo. Eu não criei um personagem para ele. Ele chegou, a gente se beijou, a gente transou. Nunca tinha visto ele na vida. E a gente conversou a noite inteira. E eu pensei, eu não vou me dar a chance de errar com esse cara. E, de repente, não sei explicar por quê, me deu um ataque de sincericídio. E eu fui contando tudo sobre mim para ele. Quem eu era. Na mesma noite ainda? Na mesma noite. Muito na mesma noite. O resto na semana que se seguiu, né? Mas, enfim, acordamos, ele foi para casa. Tirou uma foto minha escondida, porque ele disse que achava que ele falou, essa mulher é louca, né? Marido, filhos... Deve fazer isso cada noite com um homem diferente. Vou tirar uma foto para não dizerem que eu sou louco. Aí eu fui gravar, cheguei da gravação, liguei e falei, e aí, já tá em casa? Ele, que casa? Na nossa casa. Cara. Falei, aqui é seu armário, essas são nossos funcionários que vão cuidar da gente. E assim foi. Na primeira semana eu contei tudo
sobre a minha vida pro Hugo. Então, hoje, qualquer pessoa que chegue querendo tirar onda com ele, não tira, sabe? Ele sabe tudo o que aconteceu comigo. E se falta alguma coisa, eu lembro no meio do caminho, cruza, aquela pessoa que fez isso com ela. Então, ele sabe tudo de mim, tudo. Os meus amigos, e antes nunca tinha sido assim. Antes eu tinha tanto medo de não ser aceita como eu era. Eu tinha tanta crítica sobre a mulher que eu era, tanto julgamento sobre a mulher que eu era, que eu achava que qualquer homem que me conhecesse como eu era, não ia querer casar comigo. Quem vai querer casar com uma mulher livre, pegadora, que gosta de transar, que fala o que pensa? Ninguém vai. Então, fingia ser uma pessoa que eu não era. Então, também eu nunca me senti amada, nem completa, talvez porque as pessoas nunca amaram a Débora. Elas amavam a mentira que eu apresentava para elas. E aí eu nunca estava completa. Eu estava sempre buscando mais. Claro, porque ninguém me amava, ninguém amava o que eu era, a minha essência. E isso, eu ia estar vazia para sempre. E quando eu conto tudo pro Hugo, que eu falei, pronto, agora ele vai virar as costas, vai embora e não volta nunca mais. Ele fala, cara, eu nunca vou sair daqui, assim. Você é tudo que eu sempre sonhei. Eu queria sempre uma parceira, uma mulher honesta, sincera, e que a gente construísse uma vida imperfeita juntos. Porque não existe ser humano perfeito ainda, não foi feito. Nenhum casamento perfeito também. E vamos construir a nossa história imperfeita, com parceria, com cumplicidade, com amizade, com respeito, com amor. Tá com alguém do lado que a gente pode ser quem a gente somos, né? É libertador e é louco, porque eu tenho alguns amigos e sempre que eu estava do lado do namorado, a gente não conversava sobre diversas coisas. E aí casei com o Hugo, os amigos vinham e aí no jantar eu falava, lembra daquele dia que eu peguei aquele cara, não sei o que, a pessoa ficava assim pra mim. Eu falava, não, ele sabe tudo. Tá tudo não, e sempre quando eu saí com aquela menina, não, ele sabe também, ele sabe tudo, pode falar de tudo, não tem segredos. E as pessoas demoraram a acostumar com isso. Eu falo que, tipo, a Ju, minha assessora, a Ju tem mais ciúme de mim do que o Hugo. Às vezes eu conto as coisas ela fica assim, pra quê, Débora? O Hugo mesmo? Sim, e as pessoas demoraram a entender. Eu acho que as pessoas não estão habituadas com pessoas sinceras e que são sinceras em família, sabe? Sim, sim. E pra mim é muito incrível o que eu tenho com ele, assim. Muito. Até porque, assim, a tua história é quem você é, né? Sim. Você traz o teu passado, traz tudo junto. E a pessoa abraçar isso e não te julgar é o que faz o amor ser tão verdadeiro, E aí né? eu me sinto completa, amada, respeitada, admirada, porque quem está sendo amada e respeitada é o meu fundo, o meu eu, a minha essência. E aí me sinto completa. E aí que tá o lance do melhor amigo. É isso. E por mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos, sabe? Eu quero ele pro resto da minha vida. E quando as pessoas falam, mas relacionamento aberto, é aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado. Então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira pra gente. Mas sempre foi aberto, tipo, desde o começo? Ele não é aberto, não. Não, ele é aberto, negociado, mas não era jeito. desde o começo, até que surgiu a primeira possibilidade, e a gente vai meio que conversando, assim. Tá. Eu sempre falo pra ele é um menino muito jovem, ele casou comigo muito jovem, com 23 anos. E eu, uma mulher que vivi muito, me apaixonei muito, experimentei muito. Então eu falo, pra mim tá tudo certo, se você quiser viver, se quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, ótimo também. Viva, sabe? Eu quero você feliz, eu quero você inteiro, mas quero você pra mim. Se algum dia você estiver indo embora, me conta. Porque daí eu tenho que ter tempo para te trazer de volta. Porque às vezes a loucura do dia, da maternidade, do casamento, da rotina, a gente trabalha junto. O Hugo é dono da produtora que faz todo o meu digital, que produz todos os meus vídeos e todos os meus conteúdos. Demais. Então a gente trabalha junto, a gente cria junto, a gente cria uma filha junto, a gente é melhor amigo. Então, em algum momento, a gente pode perder a coisa da conquista, da paixão. Então, se em algum momento você estiver indo, me avisa que eu vou te buscar. Porque eu não vou te perder, sabe? O que a gente tem é o que eu tenho de mais precioso na minha história. Tipo, passa além da vida, né? Passa além da sentimento... vida, além do físico, além da posse, do ciúme, É uma gêmea. Eu não sei nem ser gêmea, porque a gente é distinto, a gente é inteiro e a gente é diferente. Tá. Mas a gente se escolheu. E a gente escolheu se escolher, sabe? Sim. E eu digo de alma gêmea, tipo, que você olhou para aquilo, a foto, sabe, bateu, já aconteceu. Foi Deus, né? Deus falou. Amor. Aí teve várias situações que me provaram que era ele. Teve um dia que, enfim, apareceu uma outra pessoa e aí eu fiquei confusa, fugi. Aí Deus falou para mim de novo, eu tô te dando a pessoa certa. Se você quiser insistir no erro, é com você.
E aí tu... Aí eu liguei pra ele tava no show da Ivete já, tinha bebido. Eu falei, você ainda me quer? Ele, claro que eu quero, vem pra cá, não sei o quê. E aí eu fui pra Salvador, cheguei em Salvador, entrei no carro, ele falou, que música que você quer botar? Eu falei, música? Música, Xuxa, Beatles, sei lá, botar no rádio. Eu falei, vou te falar então uma música que eu sempre quis casar com essa música. E eu já tinha casado, né? Mas eu escolhi não usar essa música porque eu tinha dúvida se aquele casamento ia ser pra sempre. Eu achava que não ia ser. E eu não queria gastar a minha música, que é Dia Branco. E quando eu falo Dia Branco, ele para o carro e começa a chorar. Ele falou, meus pais casaram com essa música e eu aprendi a tocar violão para minha esposa entrar no meu casamento. Com essa música. Não. Aí Deus, ó, certo amarelo, ó. É esse. É muito ele. É muito ele. Não tem. Ele e foi um pedido, sabe? Eu recebi. E como é que é daí para interpretar uma pessoa que já existe, né? Como foi o caso de Bruna Surfistinha, o filme. Como que foi nesse processo, assim, que de fato é viver a vida de alguém que viveu mesmo, né? Cara, a preparação para o Bruna foi uma das coisas, se não a mais intensa, que eu fiz profissionalmente em toda a minha vida. Quando eu recebi esse convite, ele foi um convite muito oscilante. Primeiro, eu não queria muito fazer. Daí me falaram que o diretor não queria que eu fizesse. Aí eu falei, bem, se ele não quer que eu faça, então, agora pronto. Ele vai querer. Como não quer que eu faça? Eu maravilhosa. Aí chamei ele para um jantar na minha casa. E recebi ele de Raquel, com aquela camisola que eu abro o filme. Era uma camisola minha. Eu recebi ele e o produtor para jantarem. E durante o jantar eu fui mudando de roupa e fui virando a Bruna. E termino o jantar com aquele colando, o aniversário da Bruna, que não era aquele, a gente fez um inspirado, a Lelê maravilhosa, mas era um maiô de paetê. Então eu convenci ele, né? Chamei ele para jantar e fiz um teste, uma apresentação, de que eu sou atriz para esse papel. Aí eu decido fazer, todo mundo, absolutamente. Todos os meus gurus na época, Jorge Furtado, Guel Arraes, Daniel Filho, todo mundo falou, não faz, esse filme vai acabar com a sua carreira, é um filme, uma linha tênue entre pornô, não, mas alguma coisa, Deus falava para eu fazer. E ele falava para eu fazer, ele falava, você precisa dar voz para tantas pessoas, você vai fazer, vai lá. Mas eu não tinha uma consciência clara de que era isso, assim, eu ia caminhando, eu falava, hoje eu vou lá dizer que eu não vou fazer. Quando eu vi, eu estava assinando contrato, sabe? Eu não tinha domínio sobre os meus atos. E começou. E aí, quando começou, a primeira coisa que eu falei para o nosso preparador na época é que eu não quero copiar a Raquel e a Bruna, porque eu não acredito em interpretações de mentira. Eu não acredito em fingir que eu tô com dor, em fingir que eu tô com medo, em fingir que eu tô apaixonada. O ator, pelo menos eu, preciso estar apaixonada, preciso sentir a dor, preciso sentir o medo. E se eu copiar alguém que já existe, não vai ser de verdade. E aí a gente criou um processo de preparação que foi a coisa mais interessante que eu fiz em toda a minha vida, porque a gente ia filmar em desordem, então... E a Bruna, ela vai passando de fases. Ela está no colégio, menina, depois começa ali no puteiro ainda meio sem jeito. Depois ela vai virando poderosa, vira a garota de programa mais popular do mundo, tem a decadência da droga, overdose. E fim do filme ela se reergue e fala, ok, vou fazer do meu jeito, com consciência. Só que eram muitas mudanças de cabelo, cola franja, tira franja. Eu tinha um cabelo louro, mas eu pintava de spray castanho para fazer a primeira fase. Aí tinha que lavar muito tempo de caracterização que te desconcentra muito. Então eu falei, o que eu preciso? Viver a história do filme para que eu tenha essas emoções todas guardadas em mim. Então a gente viveu a história do filme em tempo real. Como é isso? Alugamos um apartamento, que era a casa da Raquel. Então a atriz que fazia minha mãe, Clarice, o pai, o irmão, estavam lá e me maltratavam a Raquel. Eu não tinha câmera, tá? Pouquíssimas vezes a gente registrava isso, era um trabalho pra gente. Eu me sentia sozinha, fazia os afazeres da casa, me sentia mega abandonada, eles super conectados e eu não conseguia falar, eu falava, eles não me respondiam. Eu fui me sentindo, de verdade, não pertencente. Quando eu cheguei no ápice dessa sensação, veio um papel, foge de casa e um tal endereço. Arrumei a mochilinha, peguei um ônibus aqui em São Paulo. Fui para o endereço, comprei um cigarro, na época eu estava tentando aprender a fumar para o filme. Chego numa casinha, toco a campainha, atende a Drica Moraes de Larissa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava com a minha mochila de Débora,
que tinha meu aparelho, meu BlackBerry, umas coisas minhas. Eu estava de personagem, mas com umas coisas da atriz. E ela fala, BlackBerry, Invisalign, coisa de piranha, tá fazendo o que aqui? Me recebe de forma opressora. Eu falei, danou-se, caí num mundo que eu não tenho domínio. E ela fala, vai cozinhar. E tinham todas as meninas do privê, do puteiro lá, que já estavam lá antes de eu chegar, umas 2 semanas. E aí eu cozinhar, eu nunca cozinhei na minha vida, eu só trabalho desde os meus 8 anos, nunca tive esse tempo. E eu ia lá tentando fazer amizade com as meninas não falavam comigo. Aí eu falei, bem, a Cris Lago é a atriz que vai fazer a Gabi, que vai ser a melhor amiga da Bruna. Vou lá falar com ela que ela vai me tratar bem. Eu falei, então você me ajuda? Ela não falava comigo. Eu falei, gente, danou-se. Eu não sei o que fazer. Aí fui dormir a primeira noite nesse lugar, a Fabiola Nascimento, maravilhosa. Eu estava dormindo no chão, ela na cama, ela passou a noite inteira assim, olhando, eu não consegui dormir. Tendo pesadelo, medo, pavor, sensações reais, sem nenhuma câmera. E a gente ficou lá vários dias. Fui roubada lá, de verdade, roubaram minhas coisas, eu fiquei louca. Fiz as pazes com a Fabiola, o Cassinho chegou lá, o Cássio Gabos Mendes, que era o personagem, meu primeiro cliente. Falei, vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, me senti a pior mulher do mundo. Aí depois ele voltou e me escolheu. E aí os outros... Mas nunca saíam do personagem? A gente saía às vezes para dormir. Tá. E voltava no dia seguinte de personagem. Entendi. E assim foram um mês, tá, de preparação. E aí fui virando a garota mais confiante. Daqui a pouco todos os clientes que chegavam eram para mim. Teve um dia que a gente foi ao Love Story, eu já estava me sentindo poderosa. E no dia seguinte chegamos todo mundo, eu não bebo, né, mas todo mundo bêbado, às 5 da manhã, cliente. Todo mundo tendo que acordar, se maquiar. Então, eram sensações reais, sabe? Eu lembro de um dia que eu fui... eu só bebo Coca Zero. Aí eu fui pedir uma Coca Zero para a mulher do preparador. Eu falei, Sil, compra uma Coca Zero para mim. A Drica viu e falou, o quê? Coca Zero é o caralho! E eu falava... Era uma mistura. Eu fui armazenando em mim o não pertencimento, a opressão de me sentir não pertencente a um outro mundo também, não adequada àquele mundo, uma mulher não desejada. Aí fui ganhando gosto por ser desejada e fui ganhando mais gosto. Eu lembro que quando a Bruna chega no auge, o preparador levou eu e a Cris no Terraço Itália. E a gente foi no Terraço Itália de figurino. As senhoras tomando chá olhavam pra gente em choque. E eu, bem louca, botava a perna assim, sabe? Vou virava de costas pra câmera. As pernas abertas, assim, na cadeira. Eu falava, o que foi? Tá olhando o quê? Tipo, louca, bem louca. Já estava totalmente entregue ali. Aí teve um dia que foi a história até que eu contei lá no Porchat, que eu tô... chega uma carta, vai comprar camisinha. A gente saiu, eu escuto, Raquel. Eu falo, Raquel sou eu, né? Aí eu olhei, era o Guizé, meu irmão. Você virou piranha. Eu saí correndo, me escondi atrás de umas máquinas e ninguém me reconhecia. Eu não sei o que acontecia. Nesse lugar tinha uma moça que falava, vocês são puta, e me dava uns tapas, vocês são puta, eu tô vendo o cafetão de vocês, que era o nosso preparador, eu vou chamar a polícia. Eu, não, polícia não. Meu pai. Uma loucura. E aí depois, auge, a Cris um dia fala, ó, você tá cheirando muito, você tá se drogando muito, tá ruim pra mim, vou-me embora. E eu fiquei uma semana sozinha. Nesse lugar ninguém aparecia e eu fui, era um desespero, uma solidão, um vazio. Então eu armazenei todas essas emoções em tempo real, elas estavam todas comigo. É como se eu te perguntar como foi um episódio muito importante para você, você tem todas as emoções em você, sabe? Então, na hora de filmar era muito fácil acessar essas gavetas que elas já eram do meu conhecimento. E depois disso eu fui fazer pesquisa de campo, fui conhecer garotas de programa reais. E aí, até então não... Até então não, era tipo tudo dramaturgia. Depois fui conhecer garotas de programa reais. Aí eu cheguei um dia até numa casa na Augusta, que foi o lugar que eu tive que ficar mais, porque eu falei, essas mulheres não vão contar as dores delas para mim, se eu não contar as minhas para elas. Então, no primeiro dia era tudo maravilhoso, elas eram felizes. No segundo dia também, no sétimo... a realidade vinha, a dor vinha, sabe? Eu também via elas entrando e saindo dos quartos. Eu sentia que quando elas saíam dos quartos, cada vez mais o olhar ficava um degrau mais vazio, sabe? Mais frio, mais
anestesiado. É como se nenhuma emoção mais te tocasse. Caraca. Da alegria à máxima dor, sabe? Elas são anestesiadas, assim. E todo o meu respeito e profunda admiração por essas meninas. Virou um meme, mas para mim a frase mais importante da minha vida que eu ouvi de uma garota de programa, que é: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu queria ser muito, mas o que eu consegui ser foi isso. É de uma dor e de uma verdade. Então ali, enfim, aí depois fui conhecer outras meninas mais bem-sucedidas, umas que atendiam em casa, enfim, um outro nível de prostituição. E por último, no último dia, um dia antes de filmar, eu conheci a Raquel. E a gente teve 24 horas quase de conversa, ela me contou a vida dela inteira. E hoje, cara, a Raquel é como se fosse parte de mim, sabe? É como se eu fosse um pouco ela. É como se a gente se misturasse, é como se as dores dela doessem em mim também. E dores que aconteceram pós-filme, sei lá, quando eu sei agora de alguma dor dela que eu vi, li, dói em mim também. É como se fosse um pouco eu, assim. É uma loucura fazer uma pessoa que existe e viva. E você se apoderar tanto dessa persona, né? Porque a Bruna Surfistinha é a personagem dela e também a minha. Porque, no fundo, aquela menina é a Raquel, que é uma menina doce e apaixonante. E hoje eu tenho um respeito enorme por todas as garotas de programa. Eu tenho muito orgulho de ser uma parte, né, a metade da garota de programa mais famosa do Brasil, que é a Bruna Surfistinha. Que bom que você fez, né? E que bom que eu fiz, que bom que eu fiz. E agora, no baile da Vogue desse ano, a gente reviveu ela e para mim foi tão emocionante. Sabe quando... É como se eu tivesse voltado há 14 anos atrás, quando eu filmei. E tivesse sentido de novo toda a euforia que foi viver essa vida. Porque pensa, gente, a nossa vida, a minha vida, por mais interessante que seja, e a minha vida é incrível, ela é uma vida monótona. E quando você sai desse lugar e vai para uma experiência como essa que eu fiz, de viver tantas emoções e de conhecer um mundo completamente diferente, e de ter contato com pessoas que tiveram uma realidade completamente diferente. Eu virei uma pessoa incapaz de julgar o outro depois da experiência do Bruna. Porque eu tinha um leve julgamento. Às vezes acontecia alguma coisa, eu falava assim, mas para que isso? Por que essa pessoa faz isso? E ali eu entendi que a minha infância foi diferente da sua infância e da sua infância. A sua referência de dor, de amor, de certo e errado, foi diferente da minha. O que você carrega em você de bom e de ruim, o que você carrega de alegria e de dor, é seu, e isso vai te fazer diferente de mim. Então eu não tenho a capacidade de olhar para você e apontar você, se eu não viver o que você viveu. E o que essas meninas viveram, a maioria delas abusada na infância, sem perspectiva nenhuma de sobrevivência, muitas fugiram de casa, enfim. É tão cruel saber que existem tantas pessoas apontando para essas mulheres que estão fazendo de tudo para sobreviverem, para seguirem, apesar de tanta dor. E eu posso falar com toda a propriedade do mundo. Essas meninas não fazem mal para ninguém, a não ser para elas mesmas. Se tem algum mal que elas fazem, é para elas próprias, assim. Então elas não merecem nenhum julgamento, muito menos nosso, que somos tão privilegiados. Tivemos, pelo menos falo por mim, uma infância com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto acolhimento. E poder ter vivido isso, experimentado essas dores, experimentado essas realizações também de sobreviver apesar de dar certo apesar de conseguir apesar de um mundo te dizendo que não, é engrandecedor, assim. Eu falo que a minha profissão de atriz é a minha maior riqueza, poder viver diversas mulheres, poder ser múltipla, ter éticas diferentes, julgamentos diferentes. Cada personagem que toma conta de mim olha para a vida com outro olhar, sabe? Julga com outro olhar, mede com outro olhar. Sim. Tem bom e ruim com outro olhar. Então, e você recebeu feedbacks, assim, de garotas de programa? Muito, depois? Nossa, agora não, acho que quando eu fui, a gente fez o fashion filme do baile da Vogue na 4x4, que é uma casa
de prostituição do Rio. E as meninas quase não conheciam a Bruna Surfistinha, gente. Eu fiquei arrasada. Porque é uma nova geração, Sim. assim. Mas na época do filme, eu recebi muito amor. Muito, muito amor. Olha só. E é uma alegria poder saber que a gente fez esse filme ser mais visto novamente, assim. De perguntinha, vocês querem... Aqui no nosso pod, a gente tem um quadro que chama Pode Girar. Eu acho que seria legal fazer agora. Vamos. Vamos de pode girar, então. Que é uma roleta... Que aí vai cair uns negócios e vai ter que fazer. Ai, meu Deus. Essa coisa de internet, né, Débora? É isso. É isso, né? Esses jovens, né? Negócio grande. Meu Deus. Super prático, realmente. Nem é pesado. Ai. Tá ali atrás, ó. Tá certinho. Tá? Pronto. Vamos de pode girar, então. A roletinha aqui, super Ai, amigável. meu Deus. Gira, Débora. Ah, gosto muito desse. Mostre um talento que ninguém sabe que você tem. Talento que ninguém sabe que eu tenho? Eu acho que nem eu sei. É o quê? É o quê? Mentira. Ela falou, pensei em besteira. Aí eu pensei na mesma Pode besteira. ser, pode ser. Eu não posso demonstrar esses talentos. Mas será que eu tenho talento? Ou será que eu acho que tenho? Não sei. O que eu sei fazer? Cara, essa é muito difícil, na real. É, né? Eu também não ia saber o que mostrar. Um talento que ninguém sabe que eu tenho. Uma mania aleatória. Uma mania estranha. Vamos trocar por mania, de repente? Que Mania ninguém estranha. saiba que você tem? Eu sou uma pessoa tão aberta, né? Todo mundo sabe tudo de mim. Eu imaginei. Passar pra próxima? Passa, pode? Fica à Vamos. vontade. Eu também. Ah, Sempre esse. Não, eu vou pular esse também, que eu quero desafio. Deixar pro próximo nada. Ó, gente, gente. Eu acho que essa roleta só tá viciada. tá viciada mesmo. Aí, ó, só mostra o pé. Você tá de bota, né? Mas tudo bem, gente. Problema não. Meu pé não é grandes coisas, né, gente? Ó, Ah, tá gente. feitinho, bonitinho. Tem uma tatu. Tem a tal tatu famosa que eu fiz pro Falcão, apaguei. Ah, Tá tirando ainda ou já tirou? Na verdade, eu tirei o nome dele Eu amo, e sério. depois eu tô tirando todas as minhas, mas eu sou tão preguiçosa que eu fiz 2 lasers e dói em muito, né? todos. Eu fiz dormindo, mas eu queria fazer novas. Ah, tá. E eu tô sem espaço. E não dá pra fazer muita também, porque negócio de maquiagem, Demora tempo. demora. Tipo, Então eu queria fazer o nome da minha filha, queria fazer umas coisas que tem mais a ver comigo hoje. Tô tentando tirar, mas fiz 2 sessões e parei. Mas vou seguir. Tem essa aqui, ó. Que é Amorá. Morarte. Essa aqui eu fiz no último dia de filmagem do Bruna Surfistinha. Ah, é? Tem algumas boas, mas tô querendo novas. Ah, ela quer girar de novo. Ah, é né? uma vez só? Ah, não. Ai, você quase machucou. Eu achei que era tipo várias. Opa. Mostre as Não. últimas pesquisas do Google. Que perigo. Perigo, perigo, perigo. Aí. Sem apagar Como é que nenhum. Aquela. Não, como é que vê? Peraí, abrir uma nova aba. Gente, eu sou velha, né? Tem que ir devagar. E aí, como é que eu vejo a Eu acho pesquisa? que é. Deixa eu ver. Mostrar menos. Clica cancelar ali. Cancelar. Aí você vai ali no livrinho, acho. No livrinho embaixo. Não, embaixo, bem embaixo. Tem um livrinho aberto, não tem? Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Licença. Não, vai direto no Google aqui, ó. Aqui. Gente, todo mundo ruim. Aí, ó. Pronto. Chiquinhas de meio rabo. Marcos Caruso. Apareceu Fala aqui no foto microfone, quando aqui. liga- Chiquinhas meio rabo. Ah. Que é o penteado da Maria Flor para a festa junina. Marcos Caruso, estávamos querendo saber a idade dele. Aparecer foto quando liga iPhone.
Estava gravando uma publi, precisava botar uma tá. foto quando alguém ligava. Piadas. Boa. Borboleta é inseto. Minha filha é fantasiada de borboleta. Débora Seco e Hugo Moura, TPM. Vila de Mall Cinema. Fantasia de borboleta. E Mini Kelly da Hermès. Bom, né, Tá gente? ótimo. Vocês veem, vocês fazem Tem de tudo muito aí, né? mau juízo sobre mim. Não, tem de tudo. Aí tem sendo mãe Sendo trabalhando. Ah, mãe trabalhando, mãe, mãe trabalhando. trabalhando. É isso. e uma bolsinha E uma aqui, ó. bolsinha de Só vez em pra quando. um luxozinho Aí tem, aqui. perdão, tem mais. Latam, Débora Seco, Brigadeiro, Carla Dias e Débora Seco. Que Carla, a gente tem um amigo em comum, ele falou, quantas novelas você fez com a Carla? Ela fez 2, não, só uma. E a gente foi pesquisar. E POC, o que é POC? POC eu não sei, foi errado. Escrevi de Amo. Oh, isso é perigoso. Muito. Ainda bem que tava tudo ali, ó. Saiu certinho, ilesa, ó. saiu ilesa. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.